no livro do profeta, aliás, no livro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 1. Livro de Josué capítulo 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes e tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém o povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. 7 sacerdotes se levantaram com 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e tudo o quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílio de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade
havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, como meninos, como velhos, também os bois, ovelhas e jumentos. Até aqui. Senhor nosso Deus, Pai amado, a Tua palavra sempre foi e sempre será um norte, uma direção para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós te pedimos nessa noite, que nós estejamos sendo preparados pela Tua palavra, para viver esses dias do novo ano que começamos, não apenas por viver, mas viver debaixo de uma palavra estratégica que o Teu Espírito Santo estará gerando em nossos corações. Fala conosco, Pai, nessa noite, e prepara-nos para vivermos dias de vitória, mediante as lutas que certamente teremos que enfrentar. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar, meu amado. Sempre que o povo de Israel estava diante de algo novo, ou diante de um desafio que era maior do que a capacidade deles de suportar e de enfrentar, sempre que isso acontecia, Deus traçava um plano, Deus dava uma estratégia ao povo de Israel de como eles iriam vencer aqueles desafios, ou como eles iriam enfrentar aquela situação nova que estava diante deles. E nesses primeiros dias do ano, o Senhor quer nos dar, irmãos, estratégias. O Senhor quer nos dar orientação daquilo que nós vamos fazer durante todo esse ano de 2019. O Senhor não quer ser consultado apenas quando alguma coisa terrível nos acontecer. Não. Deus quer falar ao nosso coração antes que essas coisas aconteçam e preparar a nossa vida para que nós combatamos o bom combate, como disse o apóstolo Paulo, e sejamos bem-sucedidos nesse combate. Queridos, nós vamos iniciar amanhã 5 noites desse projeto de vida com Deus. Em cada noite e em cada área, nós teremos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Palavra essa que vai ser o norte, que vai ser a bússola, que vai ser o leme, que vai ser o GPS, falando mais, da modernidade, que vai nos guiar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Hoje de manhã eu encorajei os irmãos até trazer papel e caneta. Quem gosta de fazer isso no tablet, traga o tablet essa semana, porque você vai anotar estratégias que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração, para as lutas que você vai enfrentar nesse ano de 2019, porque eu tenho plena certeza que o mesmo Deus que deu estratégias para Israel, nos momentos que eles atravessaram as maiores crises, os maiores desafios da sua vida como nação, eu tenho certeza que Deus também vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e vai nos dar estratégias essa semana. Sempre, queridos, existirão portas fechadas diante de nós. O texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6, o início logo, versículo 1, diz: Jericó estava o quê? Rigorosamente fechada. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. Hoje de manhã eu compartilhei uma palavra profética, que não estava nem escrito aqui, mas eu estou me lembrando que eu falei de manhã com a igreja, e eu queria compartilhar isso com você também. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, se alguém tem essa dúvida, nós estamos vivendo um período novo na história do nosso país. E esse período, irmãos, tem a ver com o clamor da igreja durante anos, tem a ver com tantos jejuns que nós fizemos em favor da nossa nação. Não somente nós, mas o povo de Deus no Brasil inteiro fez isso. Muitas igrejas estavam jejuando, orando e clamando a Deus. E Deus nos deu uma nova etapa para a nossa nação. Etapa essa onde pela primeira vez, um primeiro-ministro de Israel nos visitou, e aquela barreira que existia, gerada pelos governos passados,
que fazia com que Brasil, né, nós brasileiros, estivéssemos afastados de Israel, e com isso, fora da promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso caiu agora no início desse ano, antes da posse do presidente, porque o primeiro-ministro, né, que visitou o Brasil, ele lançou palavras de bênçãos, né? O Benjamin Netanyahu lançou palavras de bênção para a igreja, para o povo de Deus nessa nação. Ele disse: se Israel é a terra prometida, Brasil é a terra da promessa, né? Ele declarou isso com seus próprios lábios. Mas em função de tudo isso que aconteceu nos últimos meses, né, da eleição e do tudo mais, também o outro lado, que tinha amizade, né, com os inimigos de Israel, não estão satisfeitos. E com certeza tudo aquilo que tem a ver com a igreja, com o povo de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos enfrentar lutas no ano de 2019. Até porque alguns manifestantes, no finalzinho da campanha, né, começaram a gritar que a igreja ia se ver com eles, pelo apoio que a igreja deu à campanha do Bolsonaro. E se você tem alguma dúvida de que foi a igreja, o povo de Deus, que decidiu a eleição, né, este ano no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que foi o povo de Deus. Mas eu vejo que Deus está dando estratégias para o seu povo. E uma delas, amados, é que nós vamos continuar orando. Amém, igreja? Nós vamos continuar clamando. Não é tempo de descansar, não. Não é tempo de dizer: ah, não, já pronto, resolveu, agora já foi eleito, agora já tomou posse. Não, irmãos, a luta só começou. A luta só começou. E o próprio presidente da República, ele está pedindo que a igreja continue orando e lutando e batalhando, porque são anos e anos de doutrinação, né, ideológica, afastando as pessoas de Deus, da família, da casa de Deus, da palavra de Deus, e que agora vai começar a ser revisto tudo isso. Ontem eu postei, né, no meu Face uma imagem que eu disse: Deus, isso aqui é bênção, a gente tem que propagar isso, né? O nosso ministro da Ciência e Tecnologia fez uma postagem que eu digo: oh, que coisa, isso vi de um ministro da ciência, né? É uma bênção. Ele disse: nenhum homem que viu, que esteve onde eu estive e viu o que eu vi, tem direito de não acreditar em Deus, de duvidar da existência de Deus. Foi o termo que ele usou. Nenhum homem que foi aonde eu fui e viu o que eu vi, tem o direito de não acreditar ou duvidar da existência de Deus. E isso aí, irmãos, eu vejo que realmente é o início de uma nova fase. Mas Deus quer nos dar estratégias com relação a essa nova fase. Eu tenho certeza que lá na sua área onde você milita, lá onde você trabalha, no meio dos teus amigos, da tua parentela e da tua vizinhança, né, tem pessoas que não estão satisfeitas com essa mudança que está acontecendo no Brasil. Tem gente que não está satisfeita com o fim da ideologia de gênero. A nossa irmã Damares que o diga, né? A oposição que ela está enfrentando, ao ponto de não poder levar a sua filha na posse. Quando ela tomou posse, ela não pôde levar sua filha, porque ela está debaixo de ameaça de morte, e ela não queria submeter a filha dela a esse perigo. Tirou a menina de Brasília, onde eles moram. Ela disse: ela está em outro estado, né? Para você ver a luta que essa irmã, por ser pastora, por ser uma serva de Deus, e por ser uma antiga militante contra essa ideologia de gênero, né? E por ser uma defensora, né, dos povos indígenas e tudo mais, o que ela está enfrentando agora. Então é momento da igreja orar. É momento de nós buscarmos a Deus, é momento de nós consagrarmos as nossas vidas ainda mais, porque a batalha apenas começou, né? Nós não temos, queridos, as chaves dessas portas, mas eu creio que Deus tem as chaves das portas para entregar nas nossas mãos,
para que a gente abra essas portas no ano de 2019. Apenas os homens de guerra não serão suficientes para abrir essas portas. Aqui você vê Deus falando, olha, vai pegar a arca, vai pegar os sacerdotes, eles vão levar trombetas de chifre de carneiro, e vão à frente da arca, ou seja, a arca de Deus era a presença de Deus entre eles. A arca de Deus podia ficar lá no arraial, na tenda da congregação, mas no entanto Deus falou, não, a arca vai com vocês, eu estarei com vocês através dessa arca. E os homens de guerra vão na frente da arca, mas os sacerdotes vão tocar as trombetas, e vão tocando e soando as trombetas, até chegar o momento em que todo o povo de Deus vai gritar. O que esse texto está nos mostrando? Esse texto está nos dizendo, queridos, que o Senhor está conosco, que é necessário que os sacerdotes estejam empenhados nessa grande peleja. É necessário que aqueles que sabem tocar a trombeta estejam com a trombeta na mão, pregando a palavra, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. É necessário que aqueles que podem pelejar, guerrear em oração estejam envolvidos. A nossa arma é a palavra de Deus, e que nós usemos a palavra de Deus mais do que nunca usamos anteriormente, usemos agora. Por quê? Porque da união entre a presença de Deus, a palavra de Deus, os homens de guerra, as mulheres de oração, é que vai produzir a vitória que Deus tem preparado para nós nesse ano de 2019. Amados, Deus quer te dar estratégias. Essa semana, nas noites que vão se seguir, de segunda a sexta-feira, vai ter pessoas aqui que vai receber revelação de Deus, de coisa que você vai chorar na presença de Deus. Essa semana Deus vai falar com vocês em coisas da tua intimidade. E você vai perguntar, Senhor, como que o pastor está falando isso? Como que o bispo está falando isso? Porque eu vou pregar, os pastores vão pregar essa semana e vão trazer palavras do coração de Deus para o teu coração. Você vai receber orientação de Deus daquilo que você vai fazer nesse ano de 2019, e algumas das orientações serão muito íntimas. Ouça o que eu estou dizendo. Algumas orientações, alguns momentos dos cultos que vão acontecer essa semana, vão acontecer e você vai ter a impressão de que está só você e o pregador. Ninguém mais aqui, só você e o pregador. Porque Deus vai falar intimamente ao teu coração. Amém, igreja? Ou seja, nós vamos fazer isso em unidade. A visão que recebemos de Deus esse ano, isso não é uma coisa inventada por nós não, irmãos. Reuni-me com os pastores, até o pastor Deroci participou, o pastor Almir de Tribobó, no dia, ele estava envolto num compromisso lá no Rio, que não conseguiu chegar a tempo. Mais interessante, que quando nós compartilhamos a visão com ele, ele disse, era exatamente isso que eu ia sugerir. É o que estava no meu coração. Então, mesmo não tendo participado da reunião, ele veio para comprovar que nós estávamos indo realmente na direção que Deus estava apontando. Por quê, irmãos? Porque nós vamos enfrentar alguns desafios esse ano, que somente através da unidade. Existem algumas coisas que Deus faz na nossa vida individualmente, mas existem algumas coisas que Deus só faz quando o povo de Deus caminha em unidade. Alguns milagres só acontecem quando há unidade do povo de Deus. E são normalmente os milagres mais grandiosos, as bênçãos de maior volume, quando nós nos reunimos para fazer a obra e a vontade de Deus. Existe, queridos, elementos nessa narrativa da tomada da cidade de Jericó, que nos ensinam coisas muito importantes como povo de Deus hoje. Se a gente olhar para o que Deus falou com o povo de Israel, tem elementos nessa narrativa que tem a ver com a nossa vida hoje. Se desejamos viver, querido, uma vida vitoriosa nessa terra,
nós precisamos seguir detalhadamente a palavra de Deus. Quando você olha para a experiência vivida em Jericó, quando você olha para a experiência vivida por Gideão, né, quando ele lutou contra os midianitas, que oprimiam o povo de Israel, ao ponto deles se esconderem em cavernas para salvarem as suas vidas. Aí você vê que Deus deu estratégias a Israel lá em Jericó, mas deu estratégia também para Gideão, estratégia detalhada. Povo de Deus, olha, vitória só acontece em áreas importantes da nossa vida, quando nós seguimos orientações juntos. Não é tempo de você ter brilhante ideia de fazer separado, não é tempo de você ter brilhante ideia de tentar fazer diferente. Imagina se lá no meio do povo de Israel houvesse alguém que dissesse assim: mas eu tenho uma trombeta em casa, eu sei tocar também. Não é só sacerdote que vai tocar trombeta, não. Eu também vou tocar a minha trombeta, porque eu sou um ótimo tocador de trombeta. Por que Josué não me deixa tocar a trombeta? Amado, não era questão de tocar a trombeta, era questão de fazer a coisa certa, com as pessoas certas, na hora certa e pelos motivos certos. Tem gente que faz coisa no meio do povo de Deus que é para agradar a si mesmo, para fazer a sua vontade, para fazer do seu jeito. E esse ano, através dessa visão da unidade, Deus está nos falando que não é do nosso jeito, mas Ele quer ver o povo dEle unido na presença dEle, fazendo coisas juntos, celebrando ao Senhor juntos, orando juntos, fazendo as coisas de maneira coordenada, para que Deus possa nos dar a vitória que Ele tem preparado para a vida desta igreja. Se chegamos até aqui, e se grandes coisas o Senhor tem feito por nós, é porque um dia lá naquele galpão alugado, debaixo daquele telhado, que se você está passando calor aqui, acha que isso aqui está calor, é porque você nunca veio do galpão. Se você viesse do galpão, você vai dizer: olha, isso aqui está com ar refrigerado. Imagina uma telha de amianto, bem mais baixo, né, a 5, 6 metros de altura. Imagina paredes quentes com pouquíssimas janelas. Imagina um chão de ardósia que quando chegava nesse horário botava a mão no chão, o chão estava quente dentro da igreja. As cadeiras estavam quentes dentro da igreja. E corajosamente nós inauguramos um culto 5 horas da tarde, sem ar condicionado. Mas havia unidade do povo. E aquela pequena igreja, com cerca de 500, um pouco menos, 400 a 500 membros, foi quando nós compramos esse terreno. Foi quando nós furamos aqui as primeiras sapatas. E quando alguém perguntou: pastor, como o senhor vai construir esse projeto? O senhor já fez um levantamento de quanto vai custar a obra dessa igreja? Eu disse: não, porque o Deus que me mandou construir não me mandou fazer levantamento, me mandou fazer o projeto, e disse que Ele estaria enviando o recurso. E nós começamos a construção desse templo lá embaixo, com a cavação de sapatas e a venda de 6.000 cachorro-quentes. O senhor é maluco? O senhor vai construir uma igreja com 6? Não, irmãos, eu vou começar. E de lá para cá nós não paramos. Por quê? Porque a unidade nos trouxe até aqui. Mas presta atenção em algo que eu estou te dizendo nessa noite. Existem desafios diante de nós, que para que nós vençamos esses desafios na vida da igreja hoje, não estou falando da igreja do passado, estou falando da igreja de hoje. Se nós vamos vencer esses desafios, nós vamos precisar crescer, melhorar muito a nossa unidade. Porque quando vamos enfrentar, e o que vamos enfrentar, depende de uma igreja unida, coesa. E a unidade começa na perseverança de nos reunirmos nessa semana do projeto de vida, em unidade. Lembra quando a gente fazia os primeiros projetos de vida? E nós tínhamos problemas de espaço lá embaixo?
Nós tínhamos que usar o auditório, o santuário 2 lá embaixo, e às vezes o auditório 1. E a gente sonhava com poder fazer o projeto todo mundo junto, no mesmo lugar. Pois é, agora nós temos o espaço. Agora eu digo a você que você pode convidar quem você quiser para vir fazer o projeto conosco. Não para entregar o papel a ele, para ele fazer em casa. Isso não funciona, irmão. Isso não funciona, não. Não entregue papel do projeto a quem vai ficar em casa. Porque isso não é amuleto da sorte. Isso é uma aliança que nós vamos fazer com Deus nessas 5 noites. Onde cada noite você vai ouvir uma palavra de Deus e você vai fazer compromisso com Deus na palavra que você vai estar ouvindo. Então, não é um negócio levar o papel da sorte para alguém, faz aí, deixa dentro da tua casa, que vai trazer bênção para a tua casa. Não, irmão, não funciona assim. É a vida, não é o papel, é a vida. O papel é apenas uma forma de nós anotarmos, para nós não esquecermos. O papel é apenas uma forma de, durante o ano, você ir conferindo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas o que Deus quer não é somente o papel levantado. Ele quer que a cada noite nós levantemos diante dele o nosso coração. As vitórias de Deus, querido, que Deus tem preparado para nós, elas não acontecem de forma imediata. Cuidado com essas ofertas aí de que estalou o dedo, a oração poderosa do homem de Deus que fez, está tudo resolvido. Cuidado. Isso é mentira, isso não existe. A vitória do povo de Deus é algo construído, de Deus na nossa vida. Israel não podia chegar lá em Jericó e no primeiro dia rodear a cidade logo e os muros caírem. Não podia ser assim, mas não foi. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias e no 7º dia 7 vezes. Meu Deus, que dificuldade! Não, irmãos, é uma caminhada. O que Deus vai fazer, está fazendo nas nossas vidas é uma caminhada. Não é estalar de dedo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Você já perguntou por que Deus orientou Naamã, leproso, a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Meu Deus, bastava uma vez. Bastava apenas que o homem de Deus saísse. Olha como o próprio Naamã disse: eu pensei que o homem de Deus viria lá de dentro da casa dele, e sairia para o lado de fora, e me receberia, e faria uma oração ao Deus de Israel, e eu seria curado instantaneamente. Foi o que estava na cabeça de Naamã. Deus disse não, mandou o auxiliar do profeta dar um recado para Naamã: vai lá no Rio Jordão e te banha 7 vezes, 7 mergulhos. Eu imagino que ele deu o primeiro mergulho, olhou para a sua lepra e a lepra estava lá. Ele deu o segundo mergulho, olhou para a sua lepra e a lepra continuava lá. Ele deu o terceiro mergulho e aí Satanás já começou a falar no coração dele: você é maluco, rapaz, você é doido, você está vendo que isso não vai dar certo? Pode parar por aí. Mas ele não parou. Ele deu o terceiro, o quarto, o quinto. Ele deu o 6º mergulho. E só depois do 7º, a palavra de Deus disse que a pele dele ficou limpa como de uma criança recém-nascida. Amados, tem recados importantes de Deus para a nossa vida. Nós precisamos enfrentar os dias que virão. Muitas orações que nós vamos fazer, Deus não vai ouvir no primeiro dia, nem vai dar a resposta no segundo, nem no terceiro. Mas se você perseverar, a resposta de Deus virá. Quantas vezes você acha que Pedro jogou a rede no mar naquela noite, em que ele e os seus sócios não pegaram nada, peixe nenhum?
E jogava a rede, recolhia a rede, jogava a rede, recolhia a rede, jogava a rede. Ele já devia estar com o braço cansado de tanto jogar a rede, recolher a rede, não vinha nada, irmãos. Porque a vitória de Pedro, dos seus sócios, viria no outro dia, durante o dia, justamente no período que não dá peixe, durante o dia. Ele pescou a noite toda, como ele disse a Jesus, e não pegou nada. Mas Pedro disse para Jesus: sobre tua palavra eu lançarei a minha rede. Esse ano, se você lançar a tua rede sobre a palavra de Deus, se prepara, porque vai vir resposta de Deus para a sua vida. Mas tem uma caminhada, irmãos, para nós fazermos. Tem decisões para nós tomarmos. Tem mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Pedro não sabia, mas ele estava começando uma caminhada com Jesus. Naquele dia, depois da grande pescaria, ele ouviria dos lábios do Senhor Jesus: a partir de hoje, Pedro, você não vai pescar mais peixes, porque a partir de hoje você será pescador de homens. E deixando tudo na beira do mar, o barco, a rede e uma quantidade enorme de peixes, Pedro deixou tudo e o seguiu. E ali começou uma história da vida do apóstolo Pedro. Se hoje você tem a epístola de Pedro na sua Bíblia, foi porque Pedro aceitou esse convite de ouvir do coração de Jesus aquilo que ele deveria fazer com a sua vida. A estratégia dada por Deus, queridos, ela inclui 3 elementos que eu quero falar com a igreja nessa noite. Toda estratégia que Deus nos dá inclui 3 elementos. O primeiro elemento é a fé. Você vai ouvir algo de Deus e você precisa acreditar que aquilo é verdade. É o primeiro elemento. Imagina Josué falando ao povo de Israel. Reuniu toda aquela multidão na porta da congregação, da tenda da congregação, onde a arca ficava dentro dessa tenda. Reuniu-se ali. Já haviam passado o rio Jordão. Já haviam recolhido 12 pedras do fundo do rio Jordão, porque eles atravessaram o Jordão de pé enxuto. Aí alguém diria: foi na seca, só tinha um filete d'água. Não, a Bíblia diz que foi na cega. Na cega é o período do degelo, naquela região tem gelo. As montanhas degelam e o nível do rio sobe, pois as águas se amontoaram, como uma barragem invisível. As águas se amontoaram e o povo de Deus passou a pé enxuto. De lá dentro do rio Jordão tiraram 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. E agora esse homem chamado Josué, que tomara o lugar, que assumira o lugar de Moisés, porque Moisés o colocou no seu lugar, diz para aquele povo: nós vamos rodear a cidade 7 dias, cada dia uma vez. No 7º dia nós vamos rodear 7 vezes. E depois, quando vocês ouvirem o sonido das trombetas, todos nós vamos gritar. E o muro todo vai cair. E ninguém vai ter que desviar de escombro do muro. Porque vocês vão entrar andando em frente. Amados, será que você acreditaria nessa palavra? Se você estivesse lá? Será que você acreditaria? Eu acho que o Josué não está bem, não. Você sabe o que é muro de pedra? Você tem uma noção como se construíam os muros das cidades naqueles dias? Eles pegavam pedras pesadas e iam superpondo as pedras com uma massa criada com betume para fazer um grude, que depois que secava, virava uma rocha. E os muros de pedra, irmãos, eram grossos. Alguns tinham metros de largura, de espessura. Aí você vê um homem de Deus dizendo: o muro todo vai cair, não vai ficar um pedacinho dele de pé. E foi exatamente como isso aconteceu. O primeiro fator preponderante na estratégia que Deus quer nos dar para esse ano é que nós precisamos crer
Nós precisamos crer. Não importa como vai ser. Alguns especialistas disseram que quando o povo todo de Israel gritou, mais de 2 milhões de pessoas ao redor daqueles muros, criou-se uma onda sonora, sísmica, que abalou aquela muralha. Irmãos, isso explica, mas não justifica, né, irmão? Nós estamos aqui diante de uma igreja que nós construímos, com paredes que não são muros de pedra, são bem mais finas. A gente reúne aqui 1.800 pessoas, bota som, faz volume e nada aqui vai cair. Alguns especialistas disseram que naquela hora em que o povo de Deus gritou, houve um terremoto naquela região. E o terremoto derrubou o muro. Interessante, derrubou só o muro, mas não derrubou as casas de dentro da cidade. Porque o texto não diz que o povo lá morreu porque a casa caiu em cima, não. Morreu porque o exército de Israel invadiu e dizimou todo mundo. Porque todas as casas ficaram de pé, caiu só o muro. Isso são as coisas que os especialistas não conseguem explicar. Amados, não é coisa de especialista, não é coisa da nossa capacidade humana individual, mas é aquilo que Deus é capaz de fazer quando o povo de Deus acredita numa palavra. Comprar esse terreno aqui um dia, irmãos, era um sonho inalcançável, porque nós lutávamos para conseguir pagar o nosso aluguel lá no antigo templo. Como que íamos comprar um terreno de 100 mil reais? Na época, irmãos, 100 mil reais era um dinheiro arrumado. Mas Deus nos deu estratégia. Foi um consórcio. Ah, mas aí comprou o consórcio e na primeira prestação Deus fez sortear. Não, irmão, não foi sorteio, foi lance. Nós demos o primeiro lance de 20 e poucos mil reais, o segundo lance de 40 e poucos mil reais, o terceiro lance foi de 67.800 reais. Em 3 meses nós levantamos 67.800 reais, numa campanha de amor, de fé, para que esse terreno fosse comprado. Eu acredito em milagres. Você está contemplando hoje algo que é um milagre de Deus. Eu não tenho dúvida de que o Senhor nos deu uma palavra lá, e Ele tem mantido a sua palavra. Ainda hoje, no meio da crise, nós temos 10 homens trabalhando ininterruptamente na construção dessa igreja. Nesse período que a gente está reunido aqui, eles não estão trabalhando aqui, estão se dedicando aqui atrás ao prédio, alguns detalhes, e lá embaixo, o auditório 1 não tem mais, agora são 3 salas, que vamos inaugurar no I9 agora, em 2019, para reiniciar o ensino médio. Em plena crise, nós estamos continuando a fazer a obra na casa de Deus, porque esta igreja tem promessa de Deus de que nós iríamos completar essa obra. Então o primeiro elemento que eu vejo aqui na história de Josué e do povo de Israel em Jericó é a fé. A fé. O segundo foi a obediência. Eles fizeram exatamente como Deus mandou fazer. O povo que estava com Josué, ninguém inventou moda, ninguém tocou trombeta fora de hora, ninguém gritou fora de hora. Eu imagino a luta que eles passaram, irmão, porque eles passaram no muro no primeiro dia, e o povo da cidade olhou aquela multidão e ficaram, quietos. Mas quando eles fizeram no segundo dia, eu tenho certeza que do alto do muro já vinham os engraçadinhos gritando: o que vocês estão pretendendo fazer aí? Vocês são loucos? O que vocês acham que vocês vão ganhar rodeando esse muro da nossa cidade? Imagina lá o povo de Israel querendo gritar, querendo dizer: Deus falou conosco, esse muro vai cair. Mas ninguém podia falar nada. Nada. Mudos eles passavam, mudos eles caminhavam, não tinha que falar. Amado, aprende uma lição:
Tem muita coisa que a gente perde na nossa vida porque a gente fala antes da hora o que não devia. Nós estamos vendo um problema acontecer aí com os ministros que foram escolhidos e empossados. Estão acontecendo alguns problemas porque eu acho que alguma coisa que está sendo falada não deveria ser falada. Deve ser feita, quieto, agir, fazer o que Deus mandar fazer sem falar nada. Só faz, para não jogar a conversa fora. Só falar depois que o problema já tiver resolvido, aí contar a história de como o problema se resolveu. Esse ano, aprenda a ouvir de Deus. Se Deus falar, cala a boca, não fala nada. Eu imagino aquele povo caminhando no terceiro dia, no quarto dia, mas eles obedeceram, eles ficaram calados. Ninguém, não se ouça a sua voz. Não ouça a voz de vocês. Complicado, né, irmão? Principalmente para algumas irmãs que têm dificuldade com a língua. Tem homem também que tem esse defeito, mas as mulheres são mais inclinadas a essa área. Por isso, amados, esse ano, as estratégias que Deus colocar no teu coração, primeiro creia, depois obedeça. E o terceiro elemento da estratégia de Deus para a vida de Israel é persevere. Creia, obedeça e persevere. Tem gente que crê e obedece, mas não persevera. Só vai até o terceiro dia, só vai até o quarto dia e para. Naamã só foi curado porque ele mergulhou as 7 vezes. Israel só viu os muros de Jericó caírem porque eles fizeram 7 dias e no 7º dia eles fizeram 7 vezes o rodear da cidade. Irmãos, tão importante quanto crer e obedecer é perseverar. Na história da nossa igreja nós tivemos pessoas que passaram pelo nosso meio, creram, receberam bênçãos de Deus, mas não perseveraram. Não continuaram seguindo e ouvindo a voz de Deus. Com isso ficaram pelo caminho. E suas vidas voltaram, muitos deles, a uma situação deplorável. Essa semana, eu tomei conhecimento do falecimento de um irmão que um dia foi músico na nossa igreja, no altar da casa de Deus. Esse homem partiu, afastado de Deus, afastado do povo de Deus, afastado da sua família, porque ele perdeu o seu casamento. Um final terrível de vida. Mas um dia ele estava na casa de Deus, tocando um instrumento, louvando a Deus, lá no antigo templo. Hoje, ele já não existe mais. Por isso, amados, mais importante e tão importante quanto crer, tão importante quanto obedecer, é perseverar. Por isso eu estou chamando os irmãos para nós virmos essas 5 noites, a partir de amanhã, e fazermos dessas 5 noites, um marco das primícias de Deus na nossa vida, nesse ano de 2019. Não que depois você não vai perseverar, não, eu estou falando começarmos amanhã à noite. Cada dia, uma área. Nós queremos que cada pessoa que esteja aqui nessas 5 noites receba uma palavra de Deus para o seu coração. Na terça-feira vamos estar ungindo toda a igreja, pedindo a Deus um ano de saúde. E nesse dia nós não deixamos ninguém de fora. Quando os diáconos acabam de ungir toda a igreja, eles vão pelas salas ungindo todas as crianças. Eles entram no berçário, lá no Baby Vida, no Crescendo com Jesus, unge todas as crianças lá no Baby Vida. Eles vão para o lado de fora e vão lá nos irmãos que estão trabalhando no estacionamento, voluntários dos sentinelas, e ungem os sentinelas que estão lá na rua, porque nós queremos que a palavra de Deus e a bênção de Deus alcance todas as pessoas que estiverem aqui nesta semana do projeto de vida com Deus. Mas eu peço você que você não faça plano para vir só um dia, 2 dias. Ontem eu falei, dei um recado ao pastor Renato, ele falou com a juventude, convidando todos os jovens para virem.
Nossos filhos precisam estar aqui. Por quê, irmãos? Porque não é uma coisa para uma parte da igreja fazer e a outra não. Ano da unidade do corpo de Cristo. É para nós fazermos juntos. Os jovens estão sempre dando uma desculpa de que tem o colégio, a faculdade à noite e que no final de ano tem provas e tal. Está todo mundo de férias. Por isso não tem essa desculpa. Todos vamos estar aqui. Sabe como Deus falou com o profeta Joel, dizendo que reunisse todo o povo de Israel? Sabe o que o profeta Joel falou? Saia a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Tragam as crianças de peito, os bebês recém-nascidos, estão mamando no peito da sua mãe. Traga. Os idosos, todo mundo. Interrompa a lua de mel. Porque Joel tinha um recado para dar a toda a nação de Israel, de que Deus estaria derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu naqueles dias? Não, mas ficou registrado, e no dia de Pentecostes isso se cumpriu na vida de toda a igreja. Amados, algumas coisas que Deus vai fazer e falar conosco aqui, nesta semana, não vão se cumprir nos primeiros dias do ano. Talvez seja coisa para você colher lá no final desse ano. Talvez seja coisa que você vai colher no ano seguinte. Mas eu tenho certeza que a palavra profética que Deus liberar esta semana para a sua vida, se você crer, se você obedecer e se você perseverar, isto vai acontecer em nome de Jesus. Não é palavra minha, mas é palavra de Deus para o teu coração. Por isso, amados, uma das coisas que mais precisamos aprender como povo de Deus, é que quando Deus fala alguma coisa, é para que nós obedeçamos e perseveremos nessa palavra que Deus está nos dando. A unidade da igreja esse ano vai produzir milagres de Deus no nosso meio, que não puderam acontecer no ano passado, mas que vão acontecer esse ano, se você entender aquela palavra que está ali. Se quando você estiver em casa, você pensar assim: eu não posso deixar os meus irmãos se reunirem lá sem mim, eu não posso deixar acontecer um evento na igreja dessa magnitude, uma semana de projeto de vida, e eu ficar em casa descansando. Não será unidade se eu não estiver entre os meus irmãos. Eu preciso estar lá, porque hoje Deus tocou no coração do meu pastor, do meu bispo, colocou uma palavra no coração deste homem, e eu preciso estar lá para receber essa palavra, para valorizar essa palavra, para interiorizar essa palavra dentro da minha vida. E se nós pensarmos assim, não haverá limites para aquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida. E por último, eu quero ressaltar o valor da unidade na vitória concedida por Deus ao povo de Israel em relação a Jericó. Deus, queridos, tem dado para nós palavras assim de valor inestimável. Mas no versículo 20 do texto que a gente leu, de Josué 6, versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Uma vitória da unidade. Cada um fez a sua parte, cada um deu o seu grito,
E cada soldado invadiu aquela cidade para concluir aquilo que Deus disse que iria acontecer. Mas Deus dá um recado. E eu quero passar esse recado para a igreja, porque é importante demais para a gente não ver isso dentro do texto. No versículo 18, diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Um recado que eu já estou dando para a igreja esse ano. Nós oramos, nós jejuamos e pedimos que caísse esse sistema maligno que havia sido implantado na nossa nação. Um sistema comunista, ateu, inimigo de Deus, e que estava implantando no coração das crianças ideologia de gênero, insuflando, as pessoas a cometerem aborto, insuflando as famílias a não darem importância ao seu casamento. Enfim, nós oramos para que isso caísse, mas que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, que nós não venhamos a fazer aquilo que a gente mesmo condenou, que você não seja cúmplice da mentira na sua vida, que você não tome das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, não se torne maldita a sua vida, a sua igreja, a sua casa, a sua família. A palavra de Deus é que o meu povo ande em unidade, que o meu povo me busque, que o meu povo creia na minha palavra, que o meu povo obedeça a minha palavra. Porque o próprio Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Eles estavam dizendo que acreditavam em Jesus como Senhor, mas não obedecia, não adiantava nada. E que nós perseveremos em fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Igreja, esse ano de 2019, Deus quer fazer coisas tremendas no meio dessa igreja, no meio do povo, mas vai depender de nós. Amanhã à noite, e nessas 5 noites, nós daremos um recado ao coração de Deus, a respeito do que nós pensamos dele, da sua palavra, e do que ele tem reservado para nós, nesse ano de 2019. E esse recado vai começar com a presença do povo de Deus na casa de Deus. Eu desafio a ninguém ficar em casa. Alguém poderia dizer no passado: não tem lugar, a gente chega lá, fica lá no Santuário 2, no Auditório 1, não tem como... Não, acabou isso aí, irmão, está tudo aqui, 1.800 lugares. Não tem mais isso. Já vou adiantar uma coisa. Lembra que nós pedimos a Deus que esse período não chovesse em dia nenhum, que atrapalhasse o culto aqui dentro, porque não tendo janela, se chover de temporal, vai molhar quase até a metade da igreja? Você já reparou que a gente está, já hoje no dia 6, não choveu na semana antes do Natal, não choveu no Natal, não choveu no Ano Novo, não choveu até hoje, dia 6. E se Deus mandar uma chuva essa semana? Se Deus mandar um temporal, você vai ficar em casa? Bispo, vai desculpar, mas hoje choveu, hoje não deu para ir não. Não, irmãos, com chuva ou sem chuva, essa igreja vai estar com o povo de Deus aqui. Se entrar chuva desse lado, a gente recua as cadeiras para cá. Se entrar chuva daquele lado, a gente recua as cadeiras para cá. A gente ocupa a galeria. Lá em cima não chove em lugar nenhum, porque lá em cima não tem janela, nem de um lado, nem de outro. A galeria toda pode ficar tomada sem que ninguém se molhe. Todos nós vamos nos reunir em uma semana, na qual nós vamos ouvir estratégias de Deus, na qual nós vamos ouvir palavra de Deus,
na qual faremos os nossos projetos diante de Deus, na qual nós perseveraremos durante todo esse ano de 2019.